A questão que eu vejo é a seguinte: se o governo está mandando um projeto de PIS e COFINS, implodiu o IBS. O IBS acabou. Porque se vão discutir o IBS, a outra opção seria um IVA dual. Então, seria ter o IBS da União e o IBS que seria, entre aspas, dos estados. Mas aí nós precisamos combinar com os municípios. Porque o que os estados querem é tomar o ISS dos municípios. E todas as minhas fontes, pelo menos relacionadas com os municípios, mostram o contrário. Eles têm um projeto que é o Simplifica Já, que é excelente. Eu, inclusive, apoio esse projeto, acho muito criativo, e vai na linha e ao encontro de tudo que eu estou dizendo. Nós precisamos criar para o Imposto sobre Serviços uma dinâmica simplificadora. Vocês imaginem o seguinte: se ele for inserido nesse IBS, de repente as alíquotas de todos os serviços no país pulariam para 36%. Quem aguenta ir a um cabeleireiro e pagar 36% de imposto agregado? A um engenheiro, a um contador, a um advogado, de repente, não, agora o senhor tem aqui 36% de imposto a mais para pagar. Então, ou seja, isso é um absurdo. Nós não podemos fazer uma reforma Professor, tributária para uma gravosidade dessa, né? professor, só para dizer, o Simplifica Já ele está propondo uma legislação nacional para ISS e para ICMS, e se fala em redução de até 99% dos tributos, seria isso? É isso Não, mesmo? esse Simplifica Já, ele tem se concentra muito no ISS, Sim. mas a sugestão dele é reformar o ICMS de forma autônoma e alguns tributos federais, o IPI, o PIS e COFINS, tem uma unificação também. Mas eu acho que o principal dele, a principal contribuição, exatamente essa, de não aceitar a confluência do ISS com o ICMS. E essa é a grande contribuição. Ou seja, há uma resistência, não falam por todas as associações de municípios, mas é uma grande parte expressiva dessas associações que apoiam esse projeto e, portanto, já mostra um racha, já mostra uma divisão, né, das representações dos municípios em relação ao IVA dual, que seria o IVA dos estados, vamos dizer assim. Então, os estados tentam, de todo jeito, tomar o ISS dos estados. Isso é uma verdade. Mas tanto é também verdade que isso não é unanimidade, que agora mesmo o Rio Grande do Sul começou uma reforma tributária no seu estado. Então, agora o Rio Grande do Sul deu início a uma reforma tributária interna. Ou seja, evidencia que não está acreditando na confluência de todos com esse conceito de um imposto sobre valor agregado do IBS, né? Heleno Torres, me chama a atenção, o senhor mesmo reconhece aí a seriedade e a dedicação, a convicção do ministro Paulo Guedes e de toda a equipe econômica, enfim, não é só o Paulo Guedes, existe ali uma equipe grande, bem formada, que tem atuado de forma bastante firme nesse momento, também de pandemia e desde o início do governo. Não é a primeira vez que a equipe do ministro ou o ministro aparece com essa proposta de CPMF. Com tantas implicações contrárias, como as já citadas pelo senhor e por outros renomados especialistas aqui no Band News TV, por que é que o ministro insiste tanto nesse tipo de proposta? É possível entender aí a iniciativa do governo? O que mais pode ser explicado aí para tentar entender uma iniciativa que parece que ninguém aceita, quer ou gosta, professor? Pois é, eu participo de um desses grupos de internet, estão Marcos Sintra, Marcos Lisboa, Joaquim Levy, outros economistas, né? E nós temos visto aí uma série de considerações a esse respeito sobre qual é a mensagem do governo, não é? E nós não temos entendido com clareza qual é a política fiscal que está sendo posta em prática. Então, uma política fiscal coerente, ela deve ser feita de modo a atender ao seguinte: o imposto sobre a renda, o PIS e a COFINS, o ICMS e assim barra ISS ou IPI, eles incidem sobre as mesmas situações econômicas.
Então, vocês pensem o seguinte, essa situação econômica, onde eu quero chegar? O PIS e a COFINS, ele incide sobre a venda da mercadoria. O faturamento é o quê? É a representação da venda da mercadoria. E o que chega no imposto de renda serão o quê? As receitas decorrentes da venda da mercadoria. Então, na verdade, nós não podemos colocar isso para discussão no Congresso em separado. Nós temos que fazer um debate com tudo isso junto, porque, sem dúvida nenhuma, somente assim o contribuinte saberá qual é a carga tributária que ele precisa ou deve pagar. Essa é uma situação que nós não temos clareza e precisamos urgentemente resolver, porque falta essa orientação do governo, qual é a direção da política tributária que o Ministério da Economia pretende adotar para o futuro, porque somente com essa mensagem nós teremos investimentos, nós teremos um ambiente de negócios adequado e nós teremos um direcionamento sobre a recuperação e a capacidade de continuidade dos negócios no Brasil. Estamos conversando no Band News TV e na Rádio Bandeirantes com o professor Heleno Torres, especialista em direito tributário, a respeito dessa proposta que segue na próxima terça-feira por parte do governo federal. O ministro Paulo Guedes a entregará pessoalmente ao senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Senhores, são muitas pontas para amarrar, né? Vem muito debate por aí. Não é tão simples conforme alguns políticos querem mostrar, né? Eu estava lembrando agora aqui uma frase que se usa muito em Brasília para falar de projeto de lei quando entra no Congresso Nacional, né? Que muitas vezes entra do lado de cá um unicórnio, sai do lado de lá um dromedário, né? Porque ele é muito discutido e ele é muito, ao longo do debate, ele é muito modificado. Só uma maneira de você convencer, né, que o unicórnio sai a cavalo do lado de lá, ou seja, quase a mesma coisa. É com muito convencimento e com muito tempo de debate. Será que a gente tem? Aqui no Brasil, o unicórnio é muito parecido com um dromedário. Então, a tua pergunta para o professor... Uma pergunta de zoológico. O senhor concorda, professor Heleno Torres? De vez em quando é só passa uma tinta e sai do outro lado. É exatamente um pouco isso. Nós temos uma dúvida muito grande sobre qual é o melhor sistema tributário para o Brasil, não é? É um sistema baseado na renda barra propriedade, né? Ou sobre o consumo. Houve uma opção do Constituinte de 88 em tributar mais o consumo e menos a renda e a propriedade. Agora, nós estamos percebendo uma mudança, né, nessa trajetória. E por quê? Porque também o perfil da economia brasileira mudou, o perfil da renda das pessoas também mudou. Agora, nós vivemos em um país marcadamente injusto do ponto de vista das desigualdades sociais e regionais, não é? Essas desigualdades, obviamente, elas se aprofundam com a tributação indireta, porque ela é sempre regressiva, não é? Contudo, veja, começam alguns a falar de imposto sobre grandes fortunas, ou empréstimo compulsório sobre grandes fortunas, como tem alguns projetos na Câmara. Então, essas coisas também afugentam as famílias ricas, não é? Daqui a pouco, vejam, a França criou um imposto sobre grandes fortunas e teve como resultado uma revoada de famílias ricas. E não pense que nós estamos distante disso, não. Por uma entidade mundial que controla esses aspectos, nós pulamos de uma posição de 14º, 16º para terceiro no ranking dos países de maior saída de famílias ricas para o exterior. E por que isso? Por insegurança jurídica, por insegurança social, né? Enfim, na vida cotidiana, mas também pela horrorosa carga tributária que incide sobre tudo, não é? Então precisamos entender que não é tributando, querendo achar que tributando os mais ricos pesadamente, que vamos resolver os problemas da tributação no Brasil. Essa tributação ela é injusta, nós sabemos que ela é injusta, mas nós precisamos reformar o modelo tributário dentro de uma certa lógica, de princípios, de parâmetros que devem ser orientados pela Constituição. Eu queria dizer a você, Eduardo, como também observei aqui anteriormente, a Constituição de 88 é excelente.
ela tem os princípios da não cumulatividade, por exemplo, para o PIS e COFINS, IPI e ICMS. Por que as pessoas reclamam tanto? Porque o legislador não colocou em prática. Nós temos a não cumulatividade deficiente no PIS e COFINS, deficiente no ICMS e deficiente no IPI. O que é a não cumulatividade? É a ideia de que nas operações seguintes você paga o imposto deduzindo o que foi pago na operação anterior. Sim. Então, com isso, deve-se chegar ao final com uma única carga tributária. Ora, se o princípio da não cumulatividade fosse cumprido corretamente, jamais teríamos essas dificuldades que nós temos hoje no Brasil. Então, isso é culpa do próprio legislador, não da Constituição, mas do legislador infraconstitucional. E é por isso que eu reclamo tanto que nós poderíamos fazer uma grande reforma tributária infraconstitucional, até infralegal, viu, Schuller? Tem uma série de normas de governos estaduais, municipais, essas burocracias que são criadas, que elas são o principal entrave de investimentos, são as dificuldades do cotidiano do empresário. Né? Então, eu acho que nós podemos, sim, fazer uma reforma ainda esse ano. Eu quero destacar, do ponto de vista político, que nós temos eleições municipais. A partir de setembro não vamos ter parlamentar nenhum no Congresso. Né? E quando terminar essa eleição, no final de novembro, nós teremos uma janela muito apertada para uma discussão parlamentar sobre todas essas questões tributárias. Então, por isso que eu digo, nós temos que fazer uma seleção dos principais problemas e fazer um bloco, né, daquilo que é uma reforma de emergência. No ano que vem, com mais calma, com mais tranquilidade, vamos fazer reformas dinâmicas, né, aprofundando esses aspectos. Agora, o que é que precisa fazer urgente? É reformar o ICMS. Isso pode ser feito dentro de tudo que essa comissão já aprendeu no debate sobre IBS. Nós podemos usar esse projeto Simplifica Já e já adiantar aí uma reforma do ISS. O PIS e COFINS já tem esse projeto do governo. O IPI certamente deve vir alguma reforma e eu acho que ela deve ser aprofundada ainda mais no Congresso. Agora, tudo isso deve chegar na comissão e receber uma formatação, uma organização com base em princípios, para que os mesmos princípios aplicáveis ao IBS sejam igualmente aplicáveis ao ICMS e ao IPI. E com isso, com a não cumulatividade constitucional, certamente teremos solucionado 80%, 90% dos problemas tributários do país. Schiller? Muito rapidamente, doutora Helena, eu concordo inteiramente com o senhor. Este é um ano curto, em primeiro lugar, nós vamos entrar, dia 26 de setembro começa basicamente campanha eleitoral, inscrição de candidatura. Exatamente. Então, vai desaparecer o ano. Outubro não vai ter muita gente no Congresso para votar isso. Né? Nós estamos ainda em meio a uma pandemia, essa comissão mista nem voltou a funcionar ainda. Né? Nós tivemos, na verdade, um gesto político do presidente Rodrigo Maia de colocar a comissão da reforma tributária para funcionar na Câmara, mas foi uma primeira reunião muito conceitual. Então, não tem tempo para uma aprovação. E eu acho que o conflito que está envolvido, o senhor mencionou a questão dos serviços, por exemplo, estava olhando só o setor de escolas privadas, por exemplo, colégios, né? Você tem aumentos aí que poderiam ir até mais de 300% da carga tributária. Então, é muito difícil. A minha questão é mais ou menos o seguinte, quer dizer, há um certo consenso de que o sistema tributário brasileiro, ao longo do tempo, se transformou numa colcha de retalhos. Né? Nós fomos aprovando uma série de sistemas de incentivos fiscais, etc., a desoneração de folha, enfim, a guerra fiscal nos municípios, a guerra fiscal entre os estados. Então, a sensação que o país tem é um pouco que definiu, o senhor citou o Marcos Lisboa, do INSPER, onde eu também trabalho, ele chama de o país do meio ingresso, da meia entrada. Né? Todo mundo tem um pequeno privilégio aqui, uma pequena desoneração ali, um regime fiscal especial aqui. Enfim, a minha pergunta é, que medidas práticas que não implicassem mudança constitucional poderiam ser tomadas para equalizar o sistema, ou seja, para evitar exatamente esse jogo de pressões de grupos organizados, né, que capturam pedaços e acabam transformando o sistema tributário brasileiro numa colcha de retalhos? Pois é. Excelente a sua colocação. E eu queria também aproveitar, Schuller, para lembrar o seguinte, nós vamos dever ao Rodrigo Maia ter mantido esse tema de pé, porque não foi o governo quem manteve a reforma tributária como algo a ser feito, não é? E isso se deve realmente ao presidente Rodrigo Maia.
mesmo que com essa confusão de PEC 110 com PEC 45, né? Mas, enfim, era o que tinha à disposição da Câmara e do Senado. Então, temos que respeitar essa situação, porque, de fato, não veio até agora nenhum projeto do governo. Na ausência disso, e diante do sistema que nós temos, que é esse caos de tributação da renda, né? A tributação da renda com o Simples, nós passamos a ter uma nanotributação, né? Nós temos aí um avalanche de empresas no regime de pequenas empresas, no Simples, né? Temos depois o presumido, e temos o fenômeno da pejotização que fica entre presumido e as questões de pequena empresa e simples. Só isso daqui já é um grande pandemônio de problemas para a solução, vamos dizer assim, de uma reforma do imposto sobre a renda. Agora, o grande nó está justamente nos incentivos fiscais regionais do ICMS e também naqueles que envolvem PIS e COFINS e IPI. Vide o caso da Zona Franca de Manaus. Segunda-feira, semana passada, tive um debate de 3 horas com pessoas da Zona Franca de Manaus, parlamentares, professores, não é? Numa dessas lives, e é impressionante. Quer dizer, se nós levássemos o IBS às últimas consequências, o resultado seria a extinção de todo o regime da Zona Franca de Manaus. Qual é o benefício que isso traz para a nação? Nenhum. Não é extinguindo os benefícios da Zona Franca ou os benefícios das regiões centro-oeste, norte ou nordeste que nós vamos resolver os problemas do país. Nós podemos ter esses regimes, agora, revisitá-los, rever esses regimes é um dever dessas comissões. Nós precisamos rever esses programas especiais e essas coxas de retalho, esses puxadinhos tributários que foram criados. Ao que eu me refiro? Regimes especiais de toda sorte, né? Cada grupo de pressão tem um regime especial para chamar de seu, né? Então, cada um foi criando o seu paraíso dentro do PIS e COFINS, do ICMS, etc. Uma ilusão. Por que isso existe, Schuller? Isso existe porque não há uma não cumulatividade universal. Sim. As pessoas tomam créditos restritos. Crédito de energia elétrica não vale. Como é que pode alguém não permitir a tomada de crédito de energia elétrica, de telefonia, de materiais de uso e consumo? Quer dizer, isso está autorizado pela Lei Candir, a Lei Complementar 87, 1996, e até hoje as empresas não conseguem tomar crédito direito dessas atividades no ICMS. No PIS e COFINS, há discussões que você não pode imaginar. Há discussões se barra de cereal é alimento ou não. Quer dizer, para saber se alguma coisa gera ou não gera crédito. Então, esse é o mundo que nós não queremos mais e podemos resolver sem mexer na Constituição, apenas alterando a legislação, mudando e, portanto, atribuindo a esses créditos, né, uma possibilidade de que eles sejam compensados, porque as pessoas acham que crédito é incentivo fiscal. Não, crédito é o imposto que foi pago na operação anterior. Ele só precisa ser compensado na operação seguinte, para que essa empresa da operação seguinte só pague o acréscimo, o agregado em relação ao preço daquela mercadoria na operação anterior, né? Então, essa é uma questão que envolve o conceito de atividade. A atividade gera uma série exige uma série de insumos, enfim, e aí você soma isso para as operações seguintes. Por isso, Schuller, eu acho que uma reforma infraconstitucional resolveria fortemente todos os problemas dos empresários brasileiros de forma rápida. E o presidente Rodrigo Maia poderia, ao final do seu mandato, do final desse ano, dizer que sim, que entregou uma reforma tributária e que a sensação da sociedade seria de que ela respira melhor, terá um sistema tributário melhor a partir de 2021. O ministro Paulo Guedes tem uma chance enorme para fazer isso junto com o presidente Rodrigo Maia. A última pergunta é do Marcelo D'Angelo. Professor, é muito difícil para o cidadão comum entender isso de forma mais aprofundada, enfim, são questões muito técnicas, mas do ponto de vista de uma reforma, de para onde deveria
se caminhar o sistema tributário brasileiro? É possível taxar a renda, é possível taxar o consumo, é possível taxar o investimento. Qual dos caminhos seria melhor, seria mais moderno, seria mais longevo para que o país tivesse aí um sistema olhando para o futuro, incentivando os investimentos, incentivando a renda, enfim, proporcionando maior distribuição de renda e um consumo mais igualitário? Olha, Marcelo, essa é a pergunta que vale bilhões no mundo, né? Na União Europeia agora nós estamos vendo uma série de chamados impostos da saúde ou impostos da solidariedade, que são propostas de aumento de tributos justamente para cobrir os gastos da Covid-19, não é? Um economista, Thomas Piketty, há alguns anos atrás, propôs em um livro reduzir as desigualdades justamente com o aumento de carga tributária sobre certas, certas bases tributáveis. E tudo isso, e essas bases eram preponderantemente patrimônio e renda. Então, eu acho que o caminhar para uma tributação dos dividendos é razoável, é legítima, não é? Mas nós precisamos saber, afinal de contas, qual vai ser a base de cálculo desse imposto de renda? Qual vai ser quais serão as mudanças desse imposto de renda? Porque se ele for migrar para uma tributação sobre receitas, que é uma tendência no mundo chamado cash flow, né? Quer dizer, tirar a ideia de tributação sobre o lucro e passar para receitas, primeiro que já enfrenta um problema constitucional, pelo conceito de renda aqui do Brasil. Mas a tributação vai aumentar muitíssimo. Então, nós não podemos também nos iludir por achar que é tão simples assim. A técnica tributária ela é muito complexa. Somente sobre base de cálculo, no regulamento do imposto de renda, nós devemos ter uns 600 artigos de disposições em parágrafos e etc., para dizer qual é a base de cálculo do imposto de renda de pessoa física, qual é a base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica. E nós temos aqui hoje, vejam bem, nós precisamos resolver o problema, por exemplo, do agronegócio. O agronegócio brasileiro é severamente tributado. E ele carrega esse preço, essa tributação, como custo e manda isso do preço para competir no exterior. Nós precisamos rever essa situação para construirmos no agronegócio, não é, o grande instrumento de alavancagem da nossa economia. Mas não só, nós precisamos recuperar as empresas que estão em dificuldade. Como é que nós vamos fazer isso sem uma reforma tributária do imposto de renda também? Então nós precisamos reformar o imposto de renda, isso é indiscutível. Agora, ao lado disso, eu acho que nós nunca, e vai demorar muito, talvez algumas décadas, para nos libertarmos de uma tributação sobre o consumo. O problema é que a tributação do consumo, quando você tem uma escolha, viu, Eduardo? Isso é um ponto que eu lembrei de falar na sua fala e acho que é importante destacar aqui. Pregam que o IVA é um imposto do futuro, moderno, etc. Na verdade, nós já temos todos os elementos do IVA, já estão nos nossos tributos sobre consumo desde 65. Não é novidade para nós. A questão é que é uma opção de política fiscal trabalhar com tributos em apartado, ou seja, tributar o serviço, tributar a venda de mercadoria, tributar a industrialização, ou usar um único imposto para fazer tudo isso. Agora, no final das contas, é preferível você ter, por exemplo, essa separação. Por quê? Porque a tributação de serviço com alíquota menor é razoável. Já uma tributação de mercadoria com alíquota baixa é injusto. Então, quando você separa, você consegue fazer políticas tributárias para a indústria, para o comércio e para os serviços de forma diferenciada. E eu acho que isso no Brasil funcionou e funciona muito bem. Professor Heleno, muito obrigado ao senhor por conversar conosco essa noite. Alguma observação, Eduardo, já que a última referência foi a... Só para agradecer e esperar que o unicórnio saia do lado de lá, pelo menos com um chifre só. Não é porque... Eu queria agradecer e dizer o seguinte, que todos os meus colegas da academia, os professores de direito tributário, têm visto com muita resistência o IBS. Não é por teimosia, é porque todos estudam a Constituição brasileira e sabem que dessa Constituição nós podemos fazer um sistema muito melhor. O que nós queremos, os acadêmicos, vamos dizer assim,
não é? É apresentar para o Congresso Nacional, apresentar para a sociedade, não é? Que reformas podem ser feitas para que nós não tenhamos um ornitorrinco, um Frankenstein aí como resultado, mas que tenhamos um sistema tributário que o cidadão se sinta na condição de contribuinte. Eu gosto muito da expressão taxpayer, né? Porque é bem representativo, o pagador de impostos, né? E que esse cidadão sinta-se como parte desse grande sistema e cobre dos demais, que diga não à sonegação, diga não às falhas, né, desse sistema, e que todos cumpram com zelo os seus deveres tributários. Esse é o nosso... E eu quero destacar aos senhores que o nosso sistema tributário brasileiro e a administração tributária é muito boa, é muito eficiente. Eu vou aos congressos internacionais e em todos eles a Receita Federal é elogiada pelos sistemas de alta tecnologia que possui. Então nós só precisamos agora implementar isso e de um modo racionalizar e simplificar essa legislação. Professor Heleno, obrigado ao senhor e uma excelente noite. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito bom, né? Porque é uma visão diferente do que a gente vem encontrando, né? Uma visão bem diferente. Schiller, Eduardo, Marcelo, né? A gente tira um pouco do debate político, que é natural, é necessário, aliás, mas é um debate técnico, né? Assim, com um olhar técnico para a legislação que está em vigor, e esse é o desafio do Congresso Nacional agora de adaptar essa legislação para um sistema tributário que seja mais justo, né? Acho que traduzindo essa fala final aí do professor, advogado, tributarista, jurista, professor Heleno Torres, é preciso um sistema mais justo. O sistema está distorcido. Tem gente que não paga e deveria pagar. Tem gente que paga e não deveria pagar. Enfim, é um sistema hoje bastante distorcido. A visão também é interessante porque a gente ouve há muitos anos que a melhor saída é a unificação, porque justamente facilitaria a cobrança dos impostos, diminuiria essa questão dos gatilhos, da elisão fiscal, essa coisa toda, e a visão do professor Heleno é de que a existência da pandemia mudou todo esse cenário, porque agora o nosso quadro é muito mais emergente, muito mais... A necessidade é a mesma, mas o caminho vai ser outro. E o espaço infraconstitucional para ser usado, né, Schiller? Exatamente. Eu vou até acrescentar um pouco, Felipe. Eu acho que a fala do doutor Heleno, ela confirma coisas que a gente vem debatendo aqui desde o início dessa discussão da reforma tributária. Eu participei de alguns debates, por exemplo, com o ex-secretário Everardo Maciel, e ele vem manifestando uma posição um pouco nessa linha. Ele foi praticamente 10 anos, se eu não me engano, em torno de 10 anos, secretário da Receita Federal, quer dizer, ele vem defendendo esta tese, ou seja, se você muda inteiramente o sistema, você cria um IVA nacional, esse IBS nacional, né, e unifica como as duas propostas, que vem da Câmara, que vem do Senado, propõem, né, você explode o sistema tributário brasileiro, né? E aí as consequências são as mais diversas. Eu citou alguns dados, por exemplo, tira a autonomia dos municípios. Bem ou mal, o ISS-QN é um fator de competitividade municipal, ou seja, os prefeitos vão abrir mão do ISS-QN, é o que resta para os prefeitos de autonomia fiscal, certo? Quer dizer, você tem, por exemplo, alguns setores da economia vão ser claramente prejudicados. Os serviços, de uma maneira geral, não é? E essa discussão já está acontecendo há um ano, desde que as discussões da reforma tributária começaram, vão ter uma elevação de carga tributária muito forte. Setores regionais, como por exemplo Zona Franca de Manaus, e aqui não estou defendendo, dizendo que está correto ou não, todos vão de alguma maneira terem os seus incentivos afetados, não é? Então, no momento, o que a pandemia produziu? A pandemia piorou as condições fiscais do país, brutalmente, não é? Além de ter dificultado a discussão política, etc., o Congresso não funciona remotamente e tal, mas ela criou um quadro de quase catástrofe fiscal para os estados, municípios e para a União. Então, se já era difícil antes, agora, então, o conflito distributivo aumentou brutalmente. Então, a minha visão, eu continuo com a mesma visão que eu tenho apresentado aqui em vários debates, acho que politicamente, e essa entrevista é excelente, aliás, com o doutor Heleno Torres, só confirmou isso, é muito difícil, e eu vou arriscar aqui, me cobrem depois, é muito improvável que o país faça esse ano
uma grande reforma constitucional no seu sistema tributário.